Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som para mais um programa Dicas de Saúde. Nesse mês de maio. Maio tem muitas, vamos dizer assim, campanhas, né? Campanhas de prevenção, de conscientização. Entre elas, o Maio Roxo das doenças inflamatórias intestinais. Doença inflamatória intestinal tem várias, mas tem duas que levam esse nome e a gente trouxe um convidado para responder, falar sobre essas duas doenças. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa inespecífica. São duas doenças que formam esse termo doença inflamatória intestinal. Vamos conhecê-las, elas estão aumentando no mundo, cada vez mais frequente. Não é fácil o diagnóstico, como também não é fácil o tratamento, mas tem tratamento para evitar um desfecho desfavorável, que seria o câncer coloretal. Então, nosso convidado de hoje já está aqui conosco, vou apresentá-lo agora mesmo, é o Dr. Alisson Cordeiro. Ele é médico, cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, videolaparoscopia e coloproctologista, ou seja, médico de intestino colo e procto, reto, né? Reto sigmoide. Então, doutor Alisson Cordeiro, ele é residente na Santa Casa de Fortaleza em coloproctologia, especialista em videocirurgia avançada, cirurgia minimamente invasiva das doenças, principalmente do intestino retianos. Coloproctologia da Santa Casa de Fortaleza e cirurgia geral do Serviço Municipal de João Pessoa. Depois ele vai dizer direitinho atual, né? Que é o que eu tenho o histórico dele, mas ele vai dizer atualmente. Ele está na nossa gastroclínica Vasconcelos já há alguns anos. Bom dia, doutor Alisson. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero, o doutor Péricles, né, que nos acolhe aqui mais uma vez, né? É um prazer que eu venho aqui como um ouvinte da rádio e como coloproctologista para falar um pouquinho sobre o Maio Roxo e tirar algumas dúvidas. Então hoje o assunto Maio Roxo, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Convidado, Dr. Alisson Cordeiro, médico, cirurgião, coloproctologista, e você pode participar. Você liga 3512 2000, é o telefone, é também o telefone do WhatsApp, viu? Você pode, em vez de telefonar, se você quiser, você pode mandar uma mensagem no 3512 2000 de áudio ou escrita para a gente passar para o nosso convidado, Dr. Alisson Cordeiro, e ele responder. Dr. Alisson, as doenças inflamatórias intestinais, eu já adiantei que é Crohn e retocolite ulcerativa, mas o intestino ele pode inflamar por outros problemas, não é isso? Sim, é verdade, né? As doenças inflamatórias intestinais que esse mês de maio a gente tenta abordar, conscientizar, levar um pouco de conhecimento para a população e para os profissionais médicos. As mais conhecidas são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Nesse rol também tem as colites inespecíficas. Essas três fazem parte das inflamatórias mais conhecidas. Existe também outros tipos de colite que aí não são consideradas puramente inflamatórias, mas como a colite eosinofílica, né? Que é um pouco diferente, ela é bem mais rara que a doença de Crohn e a retocolite. E outras colites que são causadas por vírus, bactérias, né? Por intolerâncias a leite, a famosa intolerância à lactose e a glúten e a demais outros alimentos. Outro tipo de colite que é bastante comum é a induzida por anti-inflamatórios, pelo uso crônico de anti-inflamatórios e antibióticos. O uso indiscriminado de medicações também pode fazer mal ao intestino grosso, né? Isso leva a uma série de problemas.
As doenças intestinais inflamatórias, como a Crohn e retocolite, têm uma chance bem aumentada de ter pólipos e câncer coloretal. Muito bem. E a escolha do mês de maio parece que é devido ao Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, não é isso? Exatamente, que é no dia 19 de maio, né? Que é comemorado mundialmente esse dia. Cada país tem seu dia D, a depender da sua agenda, das suas sociedades, né? A de endoscopia, de coloproctologia são as que mais levantam a bandeira dessa campanha. Doutor Alisson, essa doença de Crohn, antigamente, principalmente no público leigo, ninguém ouvia falar. Os médicos já falavam, né? Já falava muito de colite, e às vezes era doença de Crohn mesmo, diagnóstico. Mas agora está assim uma coisa que, se você for para qualquer cidade, lá tem vários pacientes que já dizem que receberam esse diagnóstico de doença de Crohn, de retocolite ulcerativa. O que dá a impressão de que está aumentando no mundo. Isso é verdade ou é porque agora o pessoal está fazendo colonoscopia, está fazendo outros exames, como um exame de fezes chamado calprotectina, então essa doença está sendo descoberta, que antes o pessoal sofria de uma diarreia crônica, de um sangue nas fezes, e nem sabia o que era, né? Pensava que era só hemorroidas, não é isso? Exatamente. Bem, quando a gente chega em determinados locais, quando começa um serviço de colonoscopia, que a gente, essa diarreia crônica do abdominal são sintomas bastante comuns, mas não necessariamente significa que você tem uma doença inflamatória intestinal, como Crohn e a retocolite. Geralmente é causado por outros fatores, como eu tinha iniciado falando, sobre alimentação, uso de medicações, mas sim, está aumentando bastante a incidência e a prevalência dessas doenças na população, principalmente pela industrialização, uso de alimentos menos saudáveis. A gente cada vez come bem, a gente está comendo bem pior, alimentos ricos em gordura, açúcares, né, que são processados. Esse tipo de alimento aumenta bastante a chance de você ter uma doença inflamatória intestinal. Normalmente, a gente fala que a doença de Crohn varia de 20 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. Mas a gente vê que é bem comum, você faz uma colonoscopia e vê uma colite, um segmento do intestino grosso que está inflamado. Geralmente é leve. Isso significa que você tem uma doença inflamatória intestinal? Não necessariamente. Você tem uma colite, pode ser por vários motivos, desde o preparo do exame até os alimentos, mais comumente leite, glúten, né? Ou alguma outra agressão ao cólon. Até mesmo o preparo da colonoscopia pode causar uma certa retite em alguns momentos. Então você tem que individualizar os casos, você tem que biopsiar essas lesões, para assim a gente, junto com o contexto clínico do doente, poder dar um diagnóstico. Não adianta ter só uma colite e o paciente ser assintomático. É verdade. Você falou aí da questão dos alimentos processados, né? Ultraprocessados, alimentos conservados, não natura, quer dizer, não alimentos conforme a natureza, né? Alimentos que são industrializados, mexendo com a flora intestinal, né? A disbiose intestinal, entre outras coisas. Mas não tem assim uma certeza, né? Uns falam que é uma doença autoimune, outras dizem que não é bem só isso. Enfim, a causa não está bem certa, né? Ela é multifatorial, realmente. A gente trabalha com os 3 pontos, que ela é autoimune, a parte imunológica do corpo, que realmente tem esse componente. E ela está bastante associado a algumas outras doenças reumatológicas, tá? Lúpus, artrite reumatoide, etc. E ela tem manifestações articulares também. Então, colabora com essa teoria, né? Que também tem bastantes estudos sobre isso. Há de hábitos de vida, né? Principalmente alimentar, como eu falei, a ingesta de gordura, açúcares, né? Alimentos industrializados, que são os processados, embutidos. Geralmente eles também têm um poder de agredir um pouco mais o cólon e causar essa reação. Que eu não especifiquei, mas na retocolite é apenas na mucosa, não é erosão por dentro, né, bem superficial, e a doença de Crohn acomete todas as camadas. Isso você avalia o grau de complicação, que a doença de Crohn pode perfurar um pouco mais. E claro, tem fatores genéticos, né? Também antigamente a gente falava que
que pessoas que tinham descendência judaica tinham uma chance maior de ter esse tipo de doença. Só que hoje, por conta desse desenvolvimento, principalmente do Brasil, China, Índia, que é a industrialização e comendo cada vez pior, essa doença tem aumentado, sim, sua incidência e prevalência. É interessante, né? Tem aumentado, o pessoal estuda, faz pesquisas, mas ainda não tem uma coisa assim muito clara. Em relação, por exemplo, à região local que atinge, quando você diz cólon, você está se referindo ao intestino grosso, né? A retocolite só é no intestino grosso. Já a doença de Crohn pode dar em outras regiões do aparelho digestivo? Pode sim, pode. A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus, né? Então, boca, esôfago, estômago, duodeno, o intestino delgado, que é aquele intestino fino, né? Que é o mais longo, o intestino grosso, que é a parte final do trato gastrointestinal, que é onde absorve mais a água, que é o colo direito, transverso, descendente, sigmoide, reto, inclusive o ânus, né? Então, a doença de Crohn causa desde aftas a fístulas anais, pode causar fístulas intestinais, perfurações, estenoses. Então, a retocolite também, ela pode perfurar, pode complicar, pode sangrar. Mas a retocolite é uma doença que pode ser, inclusive, curada se você fizer proctocolectomia total. Uma grande cirurgia que você retira todo o cólon e o reto. Não é necessário fazer na grande maioria das vezes, ainda bem. Ainda bem, porque se você tirar o intestino, cura a retocolite, mas a falta do intestino grosso é grande e dá muitos problemas, né? E a cirurgia é uma cirurgia que tem uma morbidade alta. Não é mortalidade, é morbidade. O paciente vai tendo diarreia, dor. É uma cirurgia, apesar da gente fazer por vídeo laparoscopia, mas é uma cirurgia que causa certo desconforto no pós-operatório. Tem pacientes muito bens, mas tem outros que sofrem um pouco mais no pós-operatório. Tem uma tal de uma síndrome do intestino curto, né? Quem tira o intestino, né? Exatamente. Quando você tira o cólon, tem um efeito... isso pode acontecer de forma semelhante, mas acontece mais quando você tira grandes segmentos do intestino delgado. Ah, sim. Uhum. Quer dizer, se tirar só o cólon, poupando o reto e fazendo uma conexão com o delgado, a pessoa pode até ter uma qualidade de vida, né? Pode sim. E livre da retocolite, né? Alguns ajustes de medicação no começo, nos primeiros meses, no primeiro ano, mas depois o corpo vai se adaptando. Interessante. Então temos essa última cartada, né? Quando nenhum remédio resolve, né? No caso da retocolite, agora Crohn não adianta, né? Doença de Crohn não. A gente pode fazer ressecções sim colônicas, né? Recentemente tive um caso que fiz uma proctocolectomia total no paciente com doença de Crohn, mas os sintomas dela eram apenas no cólon e ela já estava fazendo tratamentos com imunobiológico, já estava sendo bem cuidada, e a gente decidiu porque ela estava muito sintomática do cólon. Não tinha nada que pudesse fazer ela melhorar do sangramento. Então a gente optou pela cirurgia, mas foi realmente como uma tentativa, né? E deu tudo certo. Ainda bem. Daqui a pouco o Dr. Alisson Cordeiro vai falar como fazer o diagnóstico dessa doença, como descobrir que tem, quais são os sintomas, quais são os exames que podem ajudar para descobrir, e vai falar também do tratamento dessas doenças inflamatórias intestinais. E mês mariano, né? Muita festa. Aliás, próximo domingo nós vamos ter um programa especial, Dia das Mães, né? E vamos estar aqui com uma pessoa muito querida por mim e por todos. É a doutora Patrícia, né? Ela virá falar sobre ser mãe e falar sobre Nossa Senhora, né? Ela tem um testemunho muito bonito de conversão. É uma conversão que é muito difícil, né? Uma pessoa que é evangélica há muitos anos, fazer uma conversão para o catolicismo não é comum, é mais comum ao contrário, né? O católico virar evangélico, aí é mais frequente, mas no caso da nossa Patrícia foi ao contrário, né? Patrícia Maurício, doutora Patrícia Maurício, que é médica, vem abrilhantar o nosso Dia das Mães, o Dicas de Saúde da FM Padre Cícero, próximo domingo. Então, Maria, mês mariano, festa até umas horas de Maria. Nossa Senhora Auxiliadora aqui, Maria Auxiliadora, ensinai-nos o caminho da partilha, milagre do amor, lema para o mundo formar na justiça e na partilha. É aqui na rua Cecília Meirelli, no bairro Antônio Vieira, essa festa. A outra festa mariana,
Nossa Senhora de Fátima, aqui também no Juazeiro, paróquia São José do Limoeiro. É a 35ª festa de Nossa Senhora de Fátima, dessa comunidade Nossa Senhora de Fátima. E o tema, com Maria, aprendamos a servir e partilhar. Hoje, 19 horas, noitário, missa, 19 horas, e noitários dos moradores da rua 22 de julho e Epitácio Pessoa, catequese da Eucaristia e da Crisma. Outra, também Nossa Senhora de Fátima, do Crato, ali no bairro Pimenta, né? Monumento de Nossa Senhora. Não, é do monumento mesmo. É festa de Nossa Senhora de Fátima no monumento, aquela estátua, né, enorme de Nossa Senhora de Fátima no Crato. 18h30, recitação do Santo Terço e louvores a Nossa Senhora de Fátima. 19 horas, novena e missa. Também tem Nossa Senhora de Fátima no bairro Muriti, no Crato. O tema é Como Igreja Viva, seguimos o exemplo de Maria e seu filho Jesus. Hoje, domingo, 18 horas o texto, 19 horas a missa presidida pelo Monsenhor Bosco. Bosco Cartacho, conheço há muitos anos. E animação coral do Rosário de Fátima. Noitários, grupo de oração Jesus Cristo, Rei dos Reis, dizimistas e moradores da rua Brigadeiro Hélio Macedo. Mais uma festa de Nossa Senhora de Fátima, no loteamento Oase, conjunto Padre Cícero 2 e 3, aqui no Juazeiro. O tema, eis que farei uma obra nova, Isaías 43:19. Hoje, 19 horas, novena e celebração da palavra com o diácono Ronaldo. Animação Alex, noitário, comunidade São Francisco. Nossa Senhora de Fátima, esse sim no bairro Pimenta, no Crato, ali pertinho do Crato Tênis Clube, né? Antes da subida para o Grangeiro. Hoje, 18h30, novena, os noitários catequese da Eucaristia, texto dos homens e focolares, comunidades convidadas, Ocean, Araripe, Pantanal, e presidente da celebração, Padre Rodrigo. Então, mês mariano, muitas festas marianas, graças a Deus. Estamos com o Dr. Alisson Cordeiro. Ele é médico, cirurgião, ele é coloproctologista. Colo é intestino grosso, procto é ali, ânus e reto, a entradinha, né, do intestino grosso, né? E ele veio falar sobre esse Maio Roxo, campanha de conscientização da doença inflamatória intestinal, principalmente doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Doutor Alisson, medicina não é como matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Na medicina a gente fica em dúvida, né? Quanto é 2 mais 2? Porque é um quebra-cabeça que tem várias peças. O que a pessoa sente é uma peça. Um exame de colonoscopia é outra peça, um exame de sangue é outro, um exame de fezes é outra, a resposta ao remédio é outra. Aí quando junta todo o quebra-cabeça, aí o médico levanta, hipótese, ainda não é nem certeza, né? A gente bota hipótese diagnóstica. Hipótese diagnóstica, para errar menos, né? E a gente pode até mudar de ideia, né? Depois de alguns anos. Pode, é uma coisa que acontece. A gente fala de investigação diagnóstica, né? Então, investigação. Desde que não haja prejuízo para o doente, porque o tratamento é parecido, né? Interessante, ele só não é igual quando ele atinge outras áreas do aparelho digestivo, mas quando ele atinge o intestino ali, a válvula iliocecal até o cólon mesmo, o tratamento é muito parecido. Mas antes do tratamento você vai falar o diagnóstico, você vai juntar esse quebra-cabeça, quando suspeitar, quando você deve, além do seu clínico, além do seu pediatra, que pode dar até em criança, né? Quando que deve ir no médico gastroenterologista ou proctologista para investigar se tem doença inflamatória intestinal? O que é que a pessoa sente, o que é que a criança sente que tem que fazer essa investigação? Certo. As doenças inflamatórias, elas têm um espectro de sintomas semelhantes, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite, em casos leves e casos iniciais, que são geralmente do abdominal, diarreia, ou alteração do hábito intestinal. Ora o paciente está constipado, que é o intestino preso, dificuldade de evacuar, ora com diarreia, que é aquela alteração do aspecto das fezes, uma urgência para fazer cocô, umas fezes um pouco mais aquosas, isso às vezes misturado com muco nas fezes e sangramento. Esses são sintomas mais comuns.
Pode acontecer dor abdominal, perda de peso, certo? Náuseas. Em alguns casos pode acontecer fenômenos extraintestinais, que são articulares, como dor nas articulações. Isso em uma população que é um pouco mais jovem. Geralmente, doença de Crohn e retocolite pegam pacientes de 15 até 40 anos. O primeiro pico entre 20 e 30 anos, o outro entre os 40 e 45 anos mais ou menos. Mas sendo bem mais comum em pacientes mais jovens. Chega o paciente geralmente para o consultório com essa queixa de diarreia crônica, com dor abdominal, sangramento, muco nas fezes. Geralmente já acende uma red flag para a gente para começar a investigar isso. História familiar também de doença inflamatória é um grande fator de risco também. Outra coisa que eu esqueci de falar mais cedo, que o estresse hoje em dia é considerado um fator de risco para as doenças inflamatórias intestinais. Cada vez a gente corre mais, tem menos tempo para a gente, isso também pode manifestar. Nosso intestino, nosso segundo cérebro, então tem sim uma, entre aspas, somatização de alguns sintomas psicológicos, psiquiátricos no nosso intestino também em alguns momentos, né? Pacientes ansiosos, depressivos têm um pouco mais de problemas intestinais. Uma vez que a gente suspeita de doença inflamatória intestinal, a gente abre mão inicialmente de uma colonoscopia, que é um exame que a gente coloca uma pequena câmera pelo reto, na ponta de um tubo que é flexível, e a gente investiga o reto, todo o cólon sigmoide, intestino grosso, até o ilho terminal. O ilho terminal é a porção final do intestino delgado. Ali normalmente há algumas manifestações da doença de Crohn. Por isso que sempre que você investiga doença inflamatória intestinal, é bom você fazer uma colonoscopia até o ilho. Algumas vezes por motivos técnicos não é possível, né? Mas sempre é ideal você chegar até o ilho e biopsiá-lo para poder a gente ter certeza que não há nada demais. Bem, como eu falei, a retocolite a gente identifica pela colonoscopia ou uma reto, erosões no reto, e elas são sempre aditivas, vai do reto para o cólon direito, então reto, sigmoide, e a gente vê erosões superficiais, ou inflamação, alguma colite desse tipo. E a doença de Crohn tem um padrão mais salteado, que pode ser no reto, no meio do cólon transverso, só no ilho, ou nada no intestino grosso, aí o paciente tem uma fístula anal e úlceras ou esofagite, por exemplo. Então a gente também pode usar a endoscopia como um método diagnóstico para investigar principalmente doença de Crohn, para avaliar o acometimento esofágico e gasto duodenal dele. A gente pode usar alguns exames de sangue, um hemograma para ver se tem alguma alteração na parte do leucograma, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, uma proteína produzida pelo fígado, o VHS, que avalia uma liberação do plasma nas hemácias também, que ele, quando está aumentado, também significa inflamação no corpo, e alguns anti-inflamatórios, principalmente os ANAs, mas anticorpos na verdade. Não é sempre que a gente faz uso desses anticorpos, mas eles podem auxiliar em algumas coisas. E outro exame que o Dr. Péricles falou mais cedo, que é a calprotectina fecal, que também é uma proteína que a gente vê nas fezes, é um exame um pouco mais caro, mas ele é um exame menos invasivo. Quando ele dá bastante elevado, existe uma faixa de dúvida, que é entre 100 e 200, mas acima de 200 a gente tem necessariamente que fazer uma colonoscopia para continuar o segmento. Ele pode ser usado também para fazer o acompanhamento num paciente que já tem doença de Crohn, retocolite, para a gente saber se a doença está em atividade. Mas o que a gente realmente acompanha são os sintomas clínicos. E, bem, a gente pode se dar também exames de imagem, tomografias, principalmente para ver complicações dessas doenças. A doença inflamatória intestinal pode perfurar, fazer fístulas entre as alças do intestino, né? Pode formar abscessos, causar estenoses. Então, tem uma gama, uma variedade, um leque imenso de sintomas e de doença e de outras complicações que a gente deve investigar. E os recursos são vastos, a depender do profissional e o que ele quer ver também, a gente pode usar inclusive a enteroressonância também. Muito bem, então existe um arsenal hoje em dia de exames complementares que pode ajudar o médico a ter mais certeza, vamos dizer assim, não é certeza, mas se aproximar do diagnóstico correto de doença inflamatória intestinal. Carlos Eduardo, no primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Alisson Cordeiro, médico cirurgião proctologista. Maio Roxo, doença inflamatória intestinal. Hoje o assunto é o Maio Roxo,
doença inflamatória intestinal. Você liga 3512-2000. Nós temos aqui o telefone para você ligar ou então mandar mensagens. E a gente passa sua dúvida, sua pergunta para o nosso convidado, o Dr. Alisson Cordeiro. Ele é médico, cirurgião, coloproctologista. Tem até uma mensagem, né? Vamos ouvir? Ouvir. Olá, sou Elaine Rodrigues, da Vila Mirage. Venho aqui desejar um bom dia especial a Péricles e a Dr. Alisson. Que Jesus misericordioso possa abençoar todos os médicos sempre. Dr. Alisson, esse anjo que entrou na vida de minha tia, que terça-feira fomos para ele, uma consulta dela. Elaine, da Vila Mirage. Oh, que beleza, Elaine, nosso ouvinte de muitos anos, Dona Mocinha, né, nossa querida, né, saudosa Dona Mocinha, todos da Vila Miragem, Caririaçu. Doutor Alisson. Muito obrigado, viu, pelo carinho. A gente fica muito feliz com esse feedback de vocês. Muito bom, né? O reconhecimento, né, de um trabalho médico. Médico hoje em dia é muito criticado, né? Eu estava dizendo aos alunos de medicina ontem, lá no São Vicente de Paulo, que eles se preparem, que a visão de medicina, de médico, do leigo, é uma visão muito objetiva. Eu estou doente, então eu vou para o médico, ele vai passar um comprimido e eu vou ficar curado. É essa a visão. E a coisa não é assim, né? A coisa é tão complexa, né? Às vezes é uma doença simples que se resolve mesmo com um remédio ou mesmo com uma cirurgia que cura, né? Mas na maioria das vezes as doenças são crônicas. Essas mesmo que você está respondendo aqui, doença de Crohn e retocolite ulcerativa, são doenças crônicas que não têm uma garantia de cura, não é isso mesmo? Exatamente, são doenças crônicas, o que significa que você fica a vida toda com elas, né? Eu dei uma exceção específica da retocolite, onde é possível ter cura fazendo um determinado tipo de cirurgia. Mas isso não significa que se você tem uma forma leve, você vá fazer isso, porque as medicações têm um custo-benefício ainda melhor do que operar. Muitas vezes essas cirurgias levam a usar uma colostomia, alguma coisa, e isso a gente não quer. Então, tudo depende do custo-benefício. Então, são doenças crônicas, você passa a vida toda tendo mais ou menos sintomas, a depender do tipo, da intensidade da doença. Se ela é mais leve, moderada ou mais grave. E outra coisa, o paciente também não quer. Quem quer fazer uma cirurgia de retirar todo o intestino, mesmo que o médico convença que vai ficar curada da retocolite, a pessoa fica com um trauma, assim, fica com um pavor. Tirar o intestino, né? Casos. E a doença de Crohn não tem essa opção, né? Então, realmente, o tratamento é medicamentoso, né? Exato. Aí vamos falar, você vai falar agora sobre esse tratamento medicamentoso. Se é uma doença inflamatória intestinal, o tratamento, logicamente, é um remédio para desinflamar. Mas a gente tem que ter cuidado com o remédio para desinflamar, porque os anti-inflamatórios tradicionais causa úlcera, causa gastrite, hemorragia, insuficiência nos rins, problema do coração, problema no fígado. Ainda bem que as doenças inflamatórias intestinais a gente não trata com esses pesados, né? Não, é completamente diferente, né? Essas medicações anti-inflamatórias normais que a gente tem na farmácia, que são os não esteroidais, né? Que é nimesulida, diclofenaco, naproxeno, eles têm indicação para outras doenças de inflamação no corpo, né? Em outro local no corpo. No intestino, não. O excesso dessas medicações, inclusive, causa o contrário, causa colite, inclusive, tá? Então, anti-inflamatório, esses comuns em excesso, é um fator de risco para alguns tipos de colite, tá? Na doença inflamatória intestinal, a gente usa a gente chama de mesalazina, que é um parente distante realmente dos anti-inflamatórios comuns, que são derivados dos salicilatos. Essa medicação é uma medicação inicial, principalmente para retocolite, para a gente desinflamar o intestino e amenizar os sintomas. Existem outras medicações que a gente usa como são imunomoduladores, tá? Que é a azatioprina, que a gente serve para poder controlar também os sintomas. Pode ser usado para formas leves, mas a gente usa mais para moderados, para poder dar uma segurada nos sintomas moderados a graves. E são as duas medicações iniciais para doenças inflamatórias intestinais, a mesalazina e a azatioprina, né?
A gente pode fazer uso também, nessa fase inicial, de probióticos. Cada vez existem vários estudos, né? Apesar de ter bastante conflito entre um e o outro, mas o uso dos probióticos, pré-bióticos e simbióticos está cada vez mais na moda. E, sim, alguns pacientes têm um benefício, têm um resultado bastante significativo com o uso dessas medicações, né? E sintomáticos. Alguns deles que a gente usa também para síndrome do intestino irritável, pode ser usado principalmente o lônio para quem tem dor. Em alguns casos, quando a diarreia é apenas sintomática e a gente quer diminuir um pouquinho a frequência, usa um ritrátil também associado, mas tem que tratar com inicialmente o mesalazina ou a azatioprina. Existem ainda os imunobiológicos, que aí são diversos imunobiológicos que a gente tem no mercado, e geralmente esse paciente está num serviço de doença inflamatória específico, né? Um infliximab, alguma coisa assim, que é geralmente injetável e não faz uso todo dia, semanal, por exemplo. Elas são as medicações mais indicadas para pacientes jovens que são bastante sintomáticos ou que não responderam aos tratamentos iniciais. E eles realmente são doenças modificadoras, são medicações modificadoras de doença, que trazem muito benefício ao paciente, que são capazes de causar remissão. E quando o paciente está muito sintomático, a gente usa corticosteroides, né? Prednisona principalmente. Para quê? Para poder tirar o paciente da crise, desinflamar de uma forma mais vigorosa o corpo. Só que a gente usa umas doses realmente mais altas. Então, primeira coisa, identificar a doença do paciente, saber o grau, os sintomas dele, para que você vai usar a medicação e depois indicar o uso ideal da medicação. Certo, o paciente entrou em remissão, a gente começa a retirar a medicação e usar apenas uma manutenção a depender da resposta clínica do doente, tá? E, bem, pode ser usado antibióticos? Em alguns casos sim, principalmente quando há algum sinal de infecção, quando abre alguma forma de abscesso, principalmente abscessos anorretais, né? A gente pode usar antibióticos e algumas vertentes usam um determinado tipo de antibiótico para melhorar um pouco os sintomas, né? Entre eles o metronidazol principalmente. Bem, a gente também tem mais um grande arsenal de medicamentos, né? E, claro, alguns deles são de altíssimo custo, como os imunobiológicos. Você não vai conseguir comprar numa farmácia normalmente, porque são realmente medicações de custo alto. Alguns chegam a dezenas de milhares de reais. Então, sem a ajuda do SUS, realmente isso não seria possível, alguns tipos de tratamento, alguns graus de tratamento de doença inflamatória. E, em alguns casos, a cirurgia também a gente pode considerar como um tipo de tratamento. Como falei, formas mais graves, não responsivas de retocolite, a gente pode sim usar a cirurgia, a proctocolectomia total, para retirar o intestino grosso e o reto, e a gente faz a anastomose ilho anal ou ilho retal, você ficar um pouquinho de reto saudável lá embaixo. Outra coisa que a gente pode fazer também é resolver complicações das doenças, como uma fístula, uma perfuração do delgado, do intestino grosso, uma estenose, e fazer uma ressecção no segmento do intestino e uma anastomose, né? Bem, é muito comum a gente ver bastante pacientes jovens com formas graves, e eles realmente são os que a gente tenta iniciar o imunobiológico mais cedo, tentar evitar essas complicações, porque do contrário vai logo para a colostomia, perde muito peso, complica bastante. E bem, a outra coisa que a gente pode fazer, em alguns casos específicos, né, quando é uma colite bem localizada, usar um laser de argônio para tentar melhorar um pouco essa colite. Mas como uma doença que é crônica, uma doença que não é apenas, entre aspas, está correndo no sangue, então isso pode ser que volte a ter uma recidiva alta, né? Quer dizer, diversas opções terapêuticas, diversos remédios e procedimentos cirúrgicos nas complicações, que é mais comum na doença de Crohn, é bem incomum na retocolite alguma complicação, né? Pode acontecer, mas é bem menos comum. Agora, me chamou a atenção você falando sobre a retocolite, exclusivamente no cólon, intestino grosso. E se a doença de Crohn está no intestino grosso, praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa em termos de descobrir, ou seja, diagnosticar, e a mesma coisa praticamente também em termos de tratamento. Agora, se a doença de Crohn não está no intestino grosso, se a doença de Crohn está no ilho, sem ser no finzinho dele, que quando é no finzinho dele dá para pegar também na colonoscopia, na maioria das vezes, né? Mas quando está no ilho proximal, quando está no jejum, quando está
No duodeno também dá para pegar na endoscopia, desde que faça biópsia, mas quem é que vai suspeitar de uma doença de Crohn numa úlcera duodenal? Ninguém, praticamente. Por isso que a gente não pode pedir o exame de forma aleatória também. A gente tem que saber os sintomas para indicar e colocar para o colega lá. Suspeita de doença de Crohn. Isso às vezes o colega vai lá e biopsia. Já é comum biopsiar o estômago, né? O estômago já se biopsia, né? Agora o duodeno, só se alguém pedir, né? Para biopsiar. Aí vamos lá, delgado. É difícil. A endoscopia não chega no jejum e a colonoscopia não chega no jejum, né? Não chega nem no ilho proximal. Existe uma tal de uma enteroscopia com balão, que é botando um endoscópio dentro do outro. Mas é muito invasivo, nós não temos aqui no Cariri, né? É um exame de exceção, né? Porque é bloco cirúrgico, anestesia geral, um exame muito ruim. O que nós temos aqui no Cariri, aqui na região, aqui no Ceará, embora a enteroscopia já tenha em Fortaleza, né? O que nós temos aqui para diagnosticar a doença de Crohn no delgado? Para delgado a gente tem a calprotectina, quando a gente suspeita de doença inflamatória que não está necessariamente no cólon, a gente pode usar ela como um grande recurso para poder identificar essa inflamação no intestino, que ela funciona também para o intestino. A enterorressonância, tá? Ela pode ver espessamento, ou estenose, ou... Essa enterorressonância é o que o pessoal chama de colonoscopia virtual ou é outra? Não, a colonoscopia virtual, o paciente faz o mesmo preparo, que toma aquele remédio para fazer muito cocô, limpa o intestino, e ele, alguns locais insuflam também um pouco o cólon e passa na tomografia. A diferença é que só você não entra com colonoscópio. Então que é tomografia, não é ressonância. Tomografia. Né? Tá? A enterorressonância pode ser enterotomografia também. A diferença é principalmente o tempo, mas para partes moles, para o intestino, em alguns casos a enterorressonância é um pouco melhor. Você fica no aparelho e o colega vai ter um pouco mais de cuidado. Se usa contraste, usa alguns recursos para poder a gente identificar alguma alteração no intestino. Porque exige um pouco mais de cuidado, dá mais trabalho, principalmente para o radiologista, para ver metros e metros de intestino, e ele às vezes se mexe, a imagem não fica muito boa, então tem algumas peculiaridades. Mas a gente pode usar a enterotomografia ou a enterorressonância também. Casos mais específicos, pode-se fazer uso da cápsula endoscópica, que a gente consegue em alguns locais em Fortaleza ou em Recife. Aqui não temos também. Tem sim. Já tem um grupo aqui na Endoclinic, depois eu vou lhe passar. Encaminhar para Fortaleza. Fora, a gente não tem recurso além disso aqui. Ainda bem, eu só precisei da enteroscopia com balão nesses anos todos de médico, umas 3 vezes só. É muito difícil você achar, está em grandes centros, né? Agora a cápsula endoscópica, o problema, a limitação é porque não pode fazer biópsia, né? Infelizmente, né? Mas pelo menos um recurso a mais, né? Para a gente poder juntar na nossa investigação. Né? Eu tinha uma paciente de Missão Velha, a colonoscopia deu normal e ela perdendo peso, defecando sangue, diarreia crônica, anemia, e eu suspeitei de Crohn. Não tinha calprotectina nessa época. Calprotectina, esse exame de fezes, é relativamente novo, né? É relativamente novo, exatamente. E tem até alguns planos de saúde têm dificuldade. Dificuldade de liberar. E ainda não tem pelo SUS, né? Não tem pelo SUS. Alguns centros por exemplo, em Fortaleza, no Hospital das Clínicas, eles fazem. Alguns que é um centro para doença inflamatória intestinal, então eles conseguiram. E o próprio laboratório que negocia com o governo esses imunobiológicos pode facilitar, né, fazer, né, dar algum voucher para o pessoal fazer a calprotectina fecal. Existe esse acordo, que a gente inclusive tem que ficar a par disso e trazer aqui para o interior. Sim, aí essa senhora, ela fez a cápsula endoscópica, bem sugestivo, praticamente fechou o diagnóstico, né? A cápsula ficou presa nela, ficou um sufoco, mas graças a Deus ela evacuou, porque ela já tinha uma semistenosa. Hoje ela está muito bem, já faz muitos anos isso, eu acompanho esses anos todos. Interessante que anos depois apareceu no ilho, lesão, mas a primeira colonoscopia não tinha. Não tinha. É uma doença que ela muda, né? Com o tempo ela pode acometer vários segmentos de forma aleatória, realmente. É muito interessante, é como se ela andasse, né?
Outra coisa, você falou aí da profundidade da doença de Crohn e da superficialidade da retocolite, e a outra coisa você falou também, assim, bem rápido, é que a retocolite ela dá numa região, né, contínua, e a Crohn ela dá num canto e outro bem longe, né, você falou, né? Exatamente, ela tem a doença de Crohn tem esse aspecto de ser salteada, ela pula os segmentos, ela não pode ser sim também conseguinte, né? Ela sendo reta, sigmoide, acometendo todos os segmentos, mas ela geralmente tem esse padrão de acometer o ilho, aí salta um segmento bom do cólon, aparece lá no reto, tá? Às vezes só tem uma fístula anal e um ileite. Ela tem um aspecto bem mais complexo realmente. A retocolite é um pouco mais obediente quanto a seguir o livro, né? Tá chegando as perguntas para o Dr. Alisson Cordeiro. Antes, uma pausa. Ontem eu conversando com o nosso colega, Dr. Jorge André, veio a proposta de uma parceria UFC-UFCA para colocar o serviço, né, de doença inflamatória intestinal lá na FAMED, em Barbalha, porque está muito sobrecarregado lá em Fortaleza e no pessoal daqui para lá. Então, a gente tem condição, porque o Jorge faz também a colonoscopia, né? E existe esse convênio de laboratório para calprotectina, que eu vou também falar com eles. E breve a gente vai ter, e a gente já faz isso, sem ser um serviço, vamos dizer assim, estadual, a gente faz como fosse municipal, só de Barbalha, né? Uhum. Mas podemos fazer a nível de região, né? Vai ser ótimo, a população vai ser muito beneficiada, né? Exato. Vamos lá, para as perguntas para o Dr. Alisson. Uma ouvinte, mulher, 42 anos, com sangramento retal há 12 dias, fez vários exames no hospital, estava internada, já teve até alta. Os exames não foram conclusivos. E ela está com medo, continua sangrando. Quando vai ao banheiro, está receosa. Não saíram ainda os exames da ressonância magnética. Aí ela quer que comente sobre sangramento retal por período longo. Certo. Bem, que a gente chama de hematoquesia, que é o sangramento, né, nas fezes. Se for apenas quando ela evacua, maior parte das vezes o sangramento é de doenças orificiais, como a doença hemorroidária e as fissuras anais. Se é um sangramento indolor, a maior parte das vezes sim, é doença hemorroidária. Se for um sangramento doloroso, essa regrinha básica pode ser uma fissura anal. Pode ser misturado ou pode ser outras coisas de fato. Primeiro passo, a gente fazer o exame físico, né, que é o exame proctológico, inspeção, toque retal e anoscopia. Até aqui em off a gente estava conversando sobre anoscopia, que deve ser feita principalmente em casos como esse. Durante o exame, se você já vê uma fissura anal, muito provavelmente deve ser da fissura anal, esse sangramento. Principalmente se a paciente não tem epidemiologia, não tem história familiar de câncer coloretal, não tem sintomas gastrointestinais que sejam sugestivos de doença inflamatória intestinal. Então, em casos que você evidencia uma lesão, uma hemorroida clara, aquela hemorroida está sangrando, uma fissura clara, não há necessidade de fazer um exame endoscópico, tá? Se o caso causa dúvida, faz anoscopia. Viu a hemorroida, que provavelmente sangrou, a gente trata essa hemorroida. Mesmo assim, está em dúvida, a gente faz uso da reto ou da colonoscopia, para a gente poder investigar outras causas de sangramento, tá? Certo, se ela fez a colonoscopia e foi normal, ainda assim, se for um sangramento vivo, a chance de ser uma doença artificial é imensa, se é uma hemorroida ou uma fissura anal. Ah, mas a hemorroida é pequena. A hemorroida pequena também pode sangrar, certo? Principalmente o paciente que tem fezes mais duras, e isso gera um certo receio quando sangra. A paciente tem mais medo de fazer cocô, segura mais, o cocô vem mais duro, e isso vai machucando e vai sangrando cada vez mais. Se for um sangramento bem volumoso, realmente a colonoscopia tem que ser indicada. Muitas vezes é alguma alteração vascular que precisa ser tratada, ser ligada, ser usado laser ou um clipezinho para poder parar de sangrar. É verdade. E se ela fez colonoscopia e nada deu, a gente não sabe, né? Como é importante a calprotectina, né? Porque na doença hemorroidal ela não vai subir. Não vai subir. E na doença inflamatória intestinal vai subir. Vai subir sim também. Tem que ver um contexto completo da paciente. Exato. Tem outra pergunta exatamente sobre hemorroidas. Hemorroida é uma coisa que todo mundo tem, né, doutor Alisson?
Todo mundo nasce com complexo hemorroidário. Não tem como não ter, né? Não tem, né? Só que alguns sangram, outros incham, outros viram uma bola, parece um botão, né? E outros não, né? Exatamente. As hemorroidas são as veias do ânus, né? A gente olha para o nosso punho, vê as veias. Eu sempre faço esse exercício com as pessoas para elas entenderem o que são as hemorroidas. Olha para o seu punho, aí você vê suas veias. Elas são as veias do ânus, as hemorroidas. Só que elas vivem muito sobrecarregadas. Passam anos sustentando a gente num lugar que é hipertônico, apertado. Você senta, aperta, faz cocô. Realmente elas sobrecarregam bastante. E ainda assim, há pessoas que têm tendência familiar de ter varizes, ter alguma insuficiência venosa, elas podem ter uma fragilidade. E isso pode fazer com que elas dilatem com mais facilidade. Então, todo mundo tem hemorroidas, entre aspas, mas nem todo mundo tem doença hemorroidária, que é uma doença que prolapsa, que sangra, que vira aquela trombose hemorroidária, que é aquela bolinha endurecida que causa dor, né? É uma doença benigna, não vira câncer, não passa para ninguém. Tem gente que, doutor, isso passa? Não passa também. Não é uma parasitose. Não é verme. Não é verme, não é uma doença sexualmente transmissível também. É apenas uma veia que dilatou. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista com o doutor Alisson Cordeiro, coloproctologista. Dicas de Saúde FM, Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, que está na frente desse programa Dicas de Saúde há muitos anos. E hoje nós estamos na campanha do mês Maio Roxo. É sobre doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Também inclui uma colite eosinofílica, que o doutor Alisson falou. Nos idosos tem uma tal de uma colite isquêmica, né, doutor Alisson? Mas é uma coisa à parte, né? É vascular, né? Não é bem doença inflamatória intestinal. E também quando a gente está com diarreia, quando a gente está com infecção, né? Uma gastroenterite, faz uma colite, né? Mas é passageira, ainda bem, né? Agora, a retocolite e a doença de Crohn são doenças crônicas que são, hoje em dia, muito bem estudadas, muito bem tratadas para a pessoa ter qualidade de vida e diminuir, no caso da doença de Crohn, diminuir as cirurgias, que eram muitas, né? As pessoas tinham complicações 5, 6, 7 vezes na vida, né? Com doença de Crohn, cirurgias de emergências, e hoje bem menos, né? Bem menos, né? Os serviços que têm grande volume realmente são um pouco mais, tem uma amostra mais viciada, então tem uma amostra muito maior de complicação, mas comparado antigamente, principalmente antes dos imunobiológicos, reduziu bastante o número de complicações. Consegue dar qualidade de vida, o paciente consegue ficar assintomático e grande maioria deles tem remissão, né? Depende, como eu falei, do estado imunológico do paciente, depende do uso da medicação e do acesso a essas medicações, que muitas delas são muito caras, mas elas realmente são modificadoras de doença, né? E claro, cada vez mais, apesar, como o Dr. Pérez falou, a gente não tem um serviço especializado, mas a gente tem pessoas que são, pelo menos, familiarizadas com um tratamento de forma bem mais eficiente do que antigamente, né? Isso ajuda bastante a reduzir essas complicações. Aí tem uma pergunta sobre doença hemorroidal. Uma mulher de 60 anos fez a ligadura elástica e também ela disse já fez a cirurgia de hemorroida mesmo. Que a ligadura elástica é considerada uma cirurgia, mas uma cirurgia sem corte na hora, né? A hemorroida cai sozinha, né? O doutor Alisson vai já explicar. E tem a cirurgia mesmo de hospital, né? De bloco cirúrgico. Bom, depois de alguns anos, ela está percebendo que está voltando os sintomas de hemorroidas. Ela pede para o doutor Alisson comentar sobre a recidiva das hemorroidas, mesmo após uma cirurgia. Tá, vamos lá. Também do pressuposto da idade dela também, tem algumas coisas que a gente tem que considerar sobre as hemorroidas, né? As hemorroidas não são apenas veias que dão um problema, né? Elas têm pequena participação na continência fecal também, certo? Boa parte, não, praticamente toda a continência se dá pelos esfínteres, né? Que são 2 músculos que fazem a constricção do ânus, mas uma pequena participação são das hemorroidas.
pacientes, principalmente mulheres que já tiveram filhos, podem ter realmente uma tendência a ter um prolapso um pouco maior, umas hemorroides um pouquinho maiores, porque isso pode ajudar a melhorar um pouco a continência. Não estou dizendo que vai fazer diferença, mas pode acontecer. A ligadura elástica é um procedimento ambulatorial que serve para realmente ressecar algumas hemorroidas, né? Um prolapso hemorroidário bem indicado de hemorroidas internas apenas. Então, uma pequena liguinha amarra a porção mucosa da hemorroida, não quer dizer que vai ligar o vaso que está nutrindo essa hemorroida. Então, a liguinha vai lá na parte mucosa, tá? Aperta a base dela e causa uma isquemia nessa parte mucosa, no prolapso, e ela tende a secar e a liguinha cai depois. O que nutria aquele mamilo está lá ainda. Então, assim, não tratou a veia em si, só tratou parte dela. Por isso que às vezes os pacientes fazem várias ligaduras e não melhora de forma definitiva. Quando você tem por isso eu sou bem criterioso com a ligadura elástica. Eu sempre falo para meus pacientes, quando é uma hemorroida bem indicada, a gente vai lá e faz a ligadura, mas quando são várias, às vezes é um paciente que tem uma doença um pouco mais complexa naquele sistema venoso do ânus. Então a ligadura às vezes se faz um pouco mais fugaz. Então se o paciente não tem dor e sangramento, eu evito fazer. Tento usar a medicação, o venotônico, para gerenciar. Então hoje em dia a gente usa mais a ideia de gerenciar os sintomas. Fazer o uso da medicação, tratar os fatores de risco, né, o sobrepeso, a má alimentação, a constipação, certo? Tentar ter melhores cuidados locais com a higiene, principalmente. Depois, se tiver uma hemorroida bem indicada, fazer ligadura. E se realmente tiver um prolapso hemorroidário significativo e sintomático, a gente indica a cirurgia por último. Quando você já usa esse arsenal todo de uma vez logo no começo, realmente você pode se frustrar um pouco no futuro. A recidiva existe. Oficialmente, para a cirurgia clássica, quando a cirurgia clássica da hemorroidectomia ela é bem feita, ela deve variar em torno de 5 a 10%, que é a recidiva daquele mamilo. Não significa que outra hemorroida, uma outra veia do lado, ela não vai crescer para compensar. Que, como eu falei, é um plexo, um sistema venoso ali no ânus, tá? Que é interligado. Não há como você tirar todas as hemorroidas, né? A não ser que você feche o ânus, que tire o ânus, né? Então, é uma doença benigna que tem uma recidiva relativamente alta, mas que são agravadas, como eu falei, pelos maus hábitos, pelo sobrepeso, né? E principalmente por alguns hábitos de higiene. É um caso que tem que ser avaliado, né? Mas se ela não tem grandes sintomas, não há necessidade também de tratar o prolapso, somente se ele realmente te limitar bastante a higiene ou esteticamente, né? Muito bem. Então, hemorroidas, doutor Alisson está falando porque é diagnóstico diferencial de sangramentos, né? Sangramentos. E também o carocinho assusta o povo, não? Eu estou com um tumor no ânus. E na maioria das vezes é só o botão, né? Hemorroidário, quando ele está um pouco entrombosado. O casal amigo Rodrigues e Luzenilda pergunta o endereço deste médico, doutor Alisson, e se ele atende pela Unimed, doutor Alisson. Não, eu não atendo pela Unimed, né? Atendo apenas particular, na Gastroclínica Vasconcelos, aqui na Rua Padre Cícero. 675. Telefone 3511-0305. Estou aqui com o gestor da clínica, então facilita o endereço. E qual outros lugares de atendimento? Eu atendo também no Hospital Samarino, que fica ali na Lagoa Seca, na Avenida Plácido Castelo, né? Pertinho daquele hotel Verdes Vales. Exatamente. Né? No final eu vejo aqui o endereço. Atendo particular lá também. Lá eles têm uma parceria com a FAGO e com o Plano São Camilo. É o único plano que eu atendo por conta dessa parceria com o hospital. E atendo no Summit, cada 15 dias, que é a clínica do shopping. Aqui no Cariri isso, e atendo em Fortaleza. E a colonoscopia você faz no Hospital Samarino, Eu faço, né? colonoscopia, retossigmoidoscopia, polipectomias lá no Hospital Samarino, tá? Muito bem. As ligaduras elásticas e o anoscópio você faz nos consultórios, Faço, né? no consultório mesmo. Muito bem. Então, tratamento de hemorroidas, doutor Alisson, eu já fiz muitos anos, já parei. Fazia porque não tinha proctologista no Juazeiro, já pensou? Hoje tem tantos, né? Não tinha.
Aí eu fazia, mas aí foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí eu, não, chegou a hora de passar o bastão. Tem uma pergunta em áudio, né, para o doutor Alisson, vamos ouvir? Oi, bom dia, me chamo Lúcia, moro aqui no aeroporto. Deixa eu te perguntar uma coisa, tira uma dúvida com esse método. Eu tô com um tumor nos meus rins, ele foi tirado dentro dos rins. No caso, já tem que fazer cirurgia. Tá tudo encaminhado para fazer essa cirurgia. Só que está muito lento. E está me causando medo, preocupação. Não tenho condições de fazer pelo SUS. O que eu devo fazer para ver se agiliza esse problema? O tumor já está com 8 centímetros e está me deixando preocupante. Corro o risco de espalhar esse problema. Só que graças a Deus eu não vivo sentindo assim. Ultimamente eu estou me sentindo assim, um pouquinho longe, aquela coisinha lá longe, uma cólicazinha. Só que graças a Deus não estou tendo sangramento na urina, nem dores lombar. Do rins, né? Bom dia, minha querida. Pelo que entendi, o tumor é um tumor renal, tá? Ele tem um comportamento um pouco diferente, certo? A depender da natureza realmente dele. Do pressuposto que é uma neoplasia maligna, certo? Deve sim fazer a cirurgia, mas como não é bem da minha área, não posso dizer a você a urgência disso, mas eu acredito que tem uma certa urgência para operar. Não conheço o serviço de urologia pelo SUS aqui do Cariri, né? Isso às vezes pode sim emperrar um pouquinho a realização da cirurgia. Mas se for realmente bem necessário, ir para um serviço de referência, que acredito que seja em Barbalha, e tentar pegar mais orientações quanto à cirurgia. Os tumores renais, eles podem ter, pela proximidade com o cólon, se for o rim esquerdo com o colo esquerdo, se for com o rim direito com o colo direito, e poder ter invasão, mas é muito incomum. É mais comum o contrário. Os tumores do cólon são um pouco mais agressivos nesse aspecto de infiltrar outras estruturas, tá? Não acredito que deva ter relação com o intestino, tá? E essas cólicas podem ser relacionadas à compressão do rim, uma hidronefrose, alguma dificuldade de urinar e causar alguma cólica urinária, tá bom? Mas em relação ao intestino, acredito que você não tenha problema, mas você deve realmente procurar orientação no serviço especializado aqui na região em urologia. Eu reforço o que o Dr. Alisson falou. Mesmo que você esteja bem, você não deve ficar parada, porque não pode realmente complicar. E eu vou lhe dar uma dica, viu? Que eu acho que funciona. Se você tiver paciência, você faz o seguinte: você vai no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, chega lá, entra ou na recepção ou entra pela emergência, leva todos os seus exames, leva o laudo, diz que tem esse problema e que está achando muito lenta a condução desse problema. Se você já estiver lá, então paciência, vai chegar a sua vez. Mas se você ainda não tiver por esse serviço, ele é o serviço indicado de fazer cirurgia oncológica. Antigamente era filantropia, agora já é pelo SUS. Ou seja, ainda continua sendo um hospital filantrópico, ele não deixa de atender quem for com câncer lá, não deixa de atender. Agora é uma fila até boa, viu, todo dia, porque tem muita gente com essa doença em vários órgãos, mas eles não deixam de atender. Então vá lá, se ainda não foi, São Vicente de Paulo, Barbalha, viu? Tem mais uma, né? Tem mais uma pergunta para o Dr. Alisson. Não tem não, né? É aqui, deixa eu ver aqui como é. Bom dia, só para saber se o Dr. Alisson é filho de Dona Gorete. Sou sim, essa é minha amada mãe, sim. Oh, maravilha, olha aí, acertou, viu, Lúcio Souza? É minha mãe, sim, há 31 anos a minha mãe. Muito bem, e é a avó do Henry. Do Henry, exatamente. Dona Gorete, avó do Henry, é isso aí. Bom, Dr. Alisson, eu queria saber agora sobre a questão da colonoscopia.
A colonoscopia ele é um exame que em si ele é um exame simples, a pessoa não sente dor. A pessoa recebe uma sedação, fica ali uns 10 minutos, mas nem vê direito o exame porque está dormindo, ou mesmo que não esteja dormindo, está sedado, não sente dor. Tranquilo. O pessoal reclama daquele preparo, né? Aquele preparo na véspera que tem que limpar bem o intestino, e é necessário, não pode fazer uma colonoscopia sem fazer esse preparo intestinal, mas é um exame fantástico, porque ele pode prevenir o câncer do intestino, o câncer coloretal. Se encontrar uma bolinha chamada pólipo, tirar, a progressão para o câncer já foi abortada, já foi parada, né? Não é isso mesmo? Tão importante esse exame. Exatamente, né? À medida que a gente vai aprendendo com prática clínica, a gente aprende algumas frases para simplificar para o paciente, né? Nem todo pólipo vira câncer, né? Mas todo câncer já foi um pólipo, né? Então isso facilita para que o paciente entenda qual o potencial dessa pequena lesão na mucosa do intestino grosso, tá? O pólipo também pode acontecer no estômago, duodeno, outro local, e no útero. Cada local tem seu tipo de câncer, seu tipo de evolução natural. No intestino grosso, o pólipo ele é uma alteração na mucosa, que é a partezinha úmida dentro do intestino, que ele sempre sofre agressão, ele tem a parte funcional dele, que absorve parte da água, algum nutriente, certo? Algum sal mineral. E ele também vive sendo agredido pela parte física das fezes, por vírus, por bactéria, pelos alimentos que a gente ingere, né? Então, por isso que a gente fala, a alimentação ruim causa problema no intestino. Se você tem alimentação rica em álcool, o álcool vai bater lá no intestino e vai promover alguma agressão nessa célula, e à medida que ela vai se proliferando, ela pode crescer e virar que a gente simplifica dizendo que é uma verruguinha, né? Dentro do intestino, esse pequeno carocinho, ele pode ir crescendo e ao longo dos anos se transformar numa lesão pior. Existem vários graus, existem vários tipos de pólipo. A maior parte deles, ainda bem, são benignos, mas à medida que esse pólipo vai ficando lá, vai envelhecendo, vai crescendo, ele vai ter um grande potencial de se transformar em uma lesão maligna, certo? A maior parte deles a gente consegue tirar por via colonoscopia, que faz uma polipectomia ou mucosectomia, que a gente usa uma alça de energia ou mesmo uma pinça fria e retira esse pólipo, tá? E uma vez ele retirado, ele não vai mais causar mal. Pode ser que apareça outros, né? Então, quem tem pólipo geralmente tem que fazer com certa frequência, a depender do tipo de pólipo, tá? E a depender da história familiar. Pacientes como a gente estava conversando sobre que tem doença de Crohn, retocolite, a gente tem que fazer mais frequentemente a colonoscopia, porque eles têm um risco aumentado de ter pólipos, porque o pólipo é uma reação, é um efeito da inflamação crônica, tá? Então, se esse paciente já é inflamado, então ele tem mais chance de ter pólipo. E se ele tem mais pólipo, ele pode ter mais chance de ter câncer. Por isso que esses pacientes têm um risco aumentado para câncer coloretal. Então, a colonoscopia é um exame que todo mundo tem medo, principalmente pelo preparo, mas é bastante seguro. A maior parte dos colegas, inclusive eu faço com anestesista, para dar bastante conforto, tá? O paciente chega bem mal-humorado, mas assim que termina o exame já pode se alimentar. Passa o mau humor, principalmente se o exame der normal, né? Exatamente. Se o exame der normal, doutor Alisson, de colonoscopia, não precisa repetir todo ano não, né? Tem um prazo até mais ou menos confortável de segurança, quando dá normal, não é isso? Tem. Um exame totalmente normal, a literatura fala até 10 anos de segurança. A gente reduz um pouquinho para 3, 5 anos, a depender do paciente e das condições, claro, para a gente manter uma vigilância um pouco maior. Mas 5, 10 anos é um tempo razoável. Nenhuma lesão que não tenha sido vista não cresce a ponto de dar dor de cabeça. Claro que se o paciente tiver mais sintomas, alguma coisa que colabora a indicação da colonoscopia, pode antecipar esse exame, né? Agora, se o exame acusar doença, por exemplo, essas que você está falando, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, aí não, aí todo ano, ou 2 em 2 anos, tem que fazer outra, né? Exatamente. Se for um paciente que realmente é clássico, com doença de Crohn clássica, que está sempre um pouco inflamado, retocolite, todo ano ele tem que fazer. Se for um paciente que está em remissão, não tem alteração endoscópica, a gente pode alargar um pouquinho, individualizar o tratamento, né? Como a gente falou, não é matemática a medicina, a gente pode individualizar sim, se o paciente tiver uma boa resposta. Uma pessoa
tem essa clínica clássica que você falou, muita dor na barriga, diarreia, sangue nas fezes, gases, desconforto. Aí acusou uma dessas duas doenças, retocolite ou doença de Crohn. Começa o tratamento, vai melhorando. Quando dá mais ou menos uns 6 meses, a pessoa tá bom. Alguns, né? Não todos. Alguns tá bom, não sente mais nada. Remissão completa dos sintomas. Faz uma calprotectina fecal e dá abaixo de 50. Você disse que é ruim quando está acima de 200. Né? Faz uma colonoscopia de controle 1 ano depois. Normal. Cadê as lesões? Acabou tudo. Faz a biópsia. Normal. Essa pessoa, mesmo assim, não deve parar o tratamento ou pode parar? Se no início era uma doença clássica, sintomas clássicos, colonoscopia clássica, era um paciente que tinha doença de Crohn, ela deve ter ainda, tá? Mas está em remissão. O que a gente faz? Reduz as medicações. A gente pode sim parar a medicação por um tempo, desde que esse paciente seja bem orientado e faça o segmento ambulatorial como a gente orienta. Porque ele está em remissão, mas pode voltar, não é isso? Não é uma doença tão simples, tá? Muitas vezes o paciente para a medicação por conta própria, não está sentindo nada e fica sem sentir nada por muito tempo. Mas a colite em si não causa sintomas sempre. Então a gente pode estar tendo aquela inflamação sempre passar os anos e ter alguma complicação mais na frente, tá? Porque é uma doença silenciosa, em alguns casos, né? Então, paciente em remissão não é paciente que teve alta, é paciente que tem que fazer segmento. Geralmente eu não paro de vez a medicação, faço uma escadazinha decrescente, uso uma dose baixa. Se continuar com colonoscopia e sintomas normais, a gente vai e tira a medicação por um tempo. Mas o ideal é realmente manter uma dose baixa e manter vigilância sempre, né? Não pode abandonar o paciente não pode abandonar o tratamento também. Eu recebi uma pessoa no meu consultório que fazia tratamento de doença de Crohn há muitos anos. Mas o plano de saúde da médica dela a médica saiu do plano de saúde. E ela veio para mim. Ela é portadora de intolerância à lactose e tem a clínica completa de um problema comum, muita gente tem, chamado síndrome do intestino irritável. A calprotectina dela maior que já teve foi 75. Hoje está 20 e pouco. Eu falei para ela que eu não tenho certeza que ela tem doença de Crohn e ela quase caía para trás. Eu questionei a doença de Crohn e ela ainda está com remédio. Porém, pode ser que ela esteja tão bem porque está com o remédio, né? Então, eu prometi para ela que iria observar com calma, com cuidado, mas que eu questionei o diagnóstico. Então, eu queria que você falasse sobre síndrome do intestino irritável. Tem gente que pensa que está com colite, né? Doença de Crohn, e na verdade só tem ou intestino irritável ou intolerância à lactose, não é isso? É um desafio realmente tratar, né, assim, o intestino irritável. Diagnosticar e tratar, né? Não é tão simples. Às vezes, até para os residentes eu falo que às vezes é mais simples fazer o segmento e tratar até doenças neoplásicas em algumas situações do que CIS, né? Bem, a princípio o diagnóstico deve ser de exclusão. Você deve investigar outras doenças, né? Doenças inflamatórias, intolerâncias, né? Doenças infecciosas, inclusive em algumas situações. E se a gente não conseguir fechar um diagnóstico, realmente ter uma doença para chamar pelo nome, a gente vai realmente pelo contexto clínico, né? Que é o diagnóstico clínico após excluir outras doenças, que dá para síndrome do intestino irritável. Geralmente ela é um paciente que tem um ritmo intestinal aumentado, que é um paciente mais ansioso, pode ter correlação com algumas doenças reumatológicas também e algumas doenças como ansiedade e depressão principalmente. E isso às vezes pode ter uma forma acelera o ritmo intestinal, acredito que é o mais comum, mas pode também ter constipação. Então há uma variedade de sintomas, né? Às vezes o paciente apresenta sangramento, não é comum, mas é um paciente que não se consegue se alimentar bem, que está doendo a barriga, está com alteração do hábito intestinal, perde peso, a gente começa a pensar em outras doenças. E todos os exames geralmente vêm normais, né? Se essa paciente que o senhor falou, deu o exemplo, se tinha uma colonoscopia antigamente alterada com colite, podia ser
pela lactose. A lactose pode causar realmente alguns achados endoscópicos em alguns momentos, né? Então, apenas simulou pelos sintomas. Não que a colega esteja errada no passado. Ela tratou a colite e os achados no momento. Mas uma vez que, como eu falei, não há 2 mais 2, as coisas mudam também, a gente pode também readequar ela em outro diagnóstico, né? O objetivo é deixar o paciente bem e sem sintomas e evitar complicações. Se realmente não tem nenhuma alteração na colonoscopia, a calprotectina normal, ela está sem remédio, eu imagino. Acredito que o diagnóstico de si seja bem alocado para essa doente. Muito comum, né? Assim, do intestino irritado, muito frequente. Né? E cada vez mais comum, né? Acho que o estresse, como a gente tinha comentado, é um fator de risco para muita coisa, inclusive alterações no intestino. A gente, quando já está ansioso, já fica querendo mais no banheiro. Imagine quem realmente tem um problema no intestino, né? Esse problema é mesmo. Mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta. Mais pergunta para o Dr. Alisson Cordeiro. Ele é médico, cirurgião, coloproctologista, maio roxo, doença inflamatória intestinal. Mês de maio, mês das mães, que mês maravilhoso, né? E aqui na FM Padre Cícero vai ter o sorteio no perfil da Rádio FM Padre Cícero do Instagram. A premiação será um kit de beleza da farmácia de manipulação Roval e um ensaio fotográfico com Maria Eduarda Gomes e um voucher para o Arajara Parque. Para participar do sorteio, que será no próximo sábado, 13 de maio, 9 da manhã, no perfil da FM Padre Cícero, basta estar participando, fazendo sua contribuição mensal como amigo ou amiga da FM Padre Cícero e participar desse sorteio de maio, mês das mães. Que maravilha! A Elaine da Vila Miragem, ela fez uma consulta na terça-feira, a tia dela, com o Dr. Alisson, e ela está muito agradecida. Obrigado, viu, Elaine, pela participação. Você, desde o tempo, Dona Mocinha, né, participa aqui, o pessoal da Vila Mirage, do Dicas de Saúde, e o Dr. Alisson, ele também agradeceu, não foi, Alisson? Mais uma vez, eu fico muito feliz pelo seu retorno, tá? E a gente está sempre à disposição para ajudar, tá bom? Isso, a turma da Vila Mirage sempre participa da FM Padre Cícero, do programa Dicas de Saúde. Esse mês tem muitas campanhas, mas essa do Maio Roxo, ela tem uma importância muito grande. Inclusive no ano passado veio aqui, esse ano mesmo, porque tem o Maio Roxo e tem é fevereiro ou é março? Azul Marinho. Azul Marinho, do câncer coloretal, né? Exato. E o Daniel, ele foi lá para colocar, o doutor Daniel Landim, né? Para colocar o Azul Marinho no Padre Cícero, e conseguiu, sabe? Aí ontem eu estava vendo o Padre Cícero bater uma foto, o Padre Cícero está roxo. Alguém conseguiu também bater uma foto do Padre Cícero meio lilás. Olha que legal, né? Será que foi o Daniel novamente, pela Sobed? Será? Embora ele disse que só consegue um dia. É assim, quando é uma coisa a nível de ONG ou sociedades, é só um dia. Agora, quando é a nível municipal ou estadual, que é o mês todo, né? Tem isso também, né? Uhum. Mas o importante é que é uma campanha importantíssima. Eu vou dar só um exemplo aqui. A gente dá aula em 2 faculdades. Aí numa das faculdades, 2 jovens futuros médicos, um rapaz e uma moça, com queixas de diarreia crônica. E eu pedi para eles, que eles são tão jovens, para fazer logo uma colonoscopia, né? Podia ser alguma coisa passageira. Eu pedi só a calprotectina. Um deu 1.700 e tanto e o outro deu 2.000 e tanto. Aí o nosso colega, o Dr. Jorge André, fez a colonoscopia nos 2, um deu doença de Crohn e o outro deu retocolite ulcerativa. Tá vendo? 2 futuros médicos. Exatamente. Então não é raro. E cada vez mais frequente, e quanto mais acesso à colonoscopia, mais achados a gente vai ter. Porque antigamente, uma diarreia é doença da mosca, aí deixava para lá e não investigava mais. E isso é uma coisa que flutua. Hora está com a diarreia, hora pode estar constipado, e você acha que isso é o normal, né?
Então é muito importante, quando você está com uma doença, você ir no médico. Não guarde, não. As doenças, elas têm um curso. E esses cursos, eles podem ser interferidos por um tratamento médico. Quando você nada faz, você diz, é assim mesmo. É meu jeito, é minha alimentação, é minha maneira de ser, essa diarreia, esse sangue nas fezes, é hemorroide e acabou. Não diga só isso não. Porque uma doença, quando complica mesmo. Pode ter necessidade de uma cirurgia, pode ter uma evolução até para um câncer, né? Então, sempre que uma pessoa está doente, se for criança, deve ir no pediatra, se for adulto, deve ir no clínico, e o clínico deve encaminhar para o gastro, para o proctologista. Se for um idoso, deve ir no geriatra, e o geriatra também vai encaminhar para o especialista naquela área. Voltando àquela história da verruguinha, né, do pólipo. Não é todo pólipo que você falou que dá câncer, né? É um tal de um adenoma, né? E é no corpo todo, né? Todo adenoma, embora seja benigno, a gente não gosta não, porque ele pode dar zebra, né, no futuro. Exatamente, né? Os adenomas, né? É o tipo de pólipo que a gente fica mais atento, que a gente mais... Por isso que a gente tira todos, né? Alguns deles são hiperplásicos, outros inflamatórios. Muitas vezes eles até o corpo, o seu processo inflamatório benigno consegue resolver esse pequeno pólipo inflamatório, mas os adenomas não, eles têm uma tendência de crescer sempre. Então começa uma displasia de baixo grau, com o tempo ele vai crescendo até uma lesão maior, um adenoma tubuloviloso, um adenocarcinoma, que é uma lesão realmente maligna. Até adenocarcinomas, até mesmo um tumorzinho que no estadiamento a gente identifica como um T1, até mesmo um tumorzinho um pouco maior, que ele é bem definido e não acomete todas as camadas do intestino, a gente consegue resolver pela colonoscopia, certo? Desde que, claro, esse paciente teve câncer nesse caso. Só que a cirurgia dele, entre aspas, foi pela colonoscopia. A gente faz o estadiamento, faz o acompanhamento como se tivesse sido operado pela barriga. Quando a lesão é maior, a colonoscopia serve apenas para biopsiar, para a gente identificar realmente o tipo de lesão. Em seguida, indicar a cirurgia. Se for tudo que é um pouco mais alto para o colo, a gente já indica cirurgia de cara. Quando é reto é diferente. Normalmente faz um tratamento antes de operar, principalmente para lesões tocáveis. Mas lesões que não são tocáveis, reto alto, sigmoide, colo em geral, a cirurgia é imperiosa para esse doente, né? Bem, e no caso da colonoscopia, ela pode ser diagnóstica e pode ser terapêutica, na retirada dos pólipos e tratamento dessas pequenas lesões. Diferentemente daquele que não deu nada, que pode ter até, se ele estiver bem, até 10 anos para fazer outra colonoscopia, aquele que deu pólipo, se esse pólipo na biópsia disser que foi um adenoma, ele não pode esperar 10 anos, né? Não. Bem antes ele tem que repetir a colonoscopia, né? Não pode não. Dependendo do tipo do adenoma... Mesmo tirando, e mesmo o patologista dizendo que tirou pela raiz, tirou com margem de segurança, mesmo assim ele precisa um dia repetir a colonoscopia, né? Precisa. A depender do tipo, se for um pólipo único, não precisa repetir no outro ano. Às vezes a gente pede com excesso de zelo. Vamos repetir ano que vem para tranquilizar. Ter certeza que, exatamente. Principalmente quando os preparos não são muito bons. Porque às vezes o preparo está só mais ou menos, mas dá para você fazer o exame, né? A gente faz o exame, acha o pólipo e tira. Então a gente orienta o paciente para repetir ano que vem. O teu preparo não estava legal, vamos repetir ano que vem. E quando há mais pólipos, um pólipo, uma displasia um pouco diferente, a gente repete em até 3 anos, tá? 3 anos é uma época segura para repetir se for um pólipo pequeno. Em alguns casos a gente pede anualmente mesmo, mas não é necessário em geral, tá? Entendo. Tem uma pessoa aqui em áudio, né, fazendo uma pergunta, vamos ouvir? Bom dia, doutor Péricles, bom dia, doutor Alisson. Sou Luzimar aqui de Barbalho e eu gostaria de compartilhar a minha dúvida. Ano passado, mês de setembro, eu fiz uma colonoscopia, só que ela foi interrompida, porque não sei como é que diz assim cientificamente, havia estreitamento. E logo em seguida fizeram uma tomografia abdominal. Eu mostrei esses exames ao Dr. Péricles. Ele disse que gostou do resultado. Mas
aliás, deu tudo normal, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Se vocês pudessem me esclarecer alguma coisa, porque essa colonoscopia foi interrompida. Ela não foi feita completa. Tenham todos um bom dia. A Luzimar de Barbalha. Luzimar, o que eu disse que gostei foi até onde ele foi, né? Até onde o exame foi. Onde o exame não foi, eu não vi, né? Não posso ter gostado. Gostei até onde ele foi, que foi normal. Mas, se eu não me engano, eu não tenho uma recordação boa, mas, se eu não me engano, eu pedi para você fazer um exame de fezes, não? Pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se eu não me engano, que é 3 fezes, né? Porque se ele desse normal, eu ia ficar tranquilo, e se ele continuasse dando alterado, eu ia pedir esses exames que o Dr. Alisson falou aqui, exames de imagem, né? Dr. Alisson, não é por aí mesmo, precisa complementar, não com outra colonoscopia, porque aonde foi bom. Precisa complementar com um exame menos invasivo, não é isso? Exatamente, de preferência. Se esse estreitamento, se não viu o laudo, não viu o exame, né? É o tipo de coisa que às vezes não tem como a gente julgar sem estar na hora do exame. Muitas vezes a gente tem realmente um estreitamento, uma estenose daquela porção do sigmoide. Ou só a dificuldade de fazer aquelas curvas, né? Do ângulo do baço, do ângulo do fígado. Ou apenas uma dificuldade técnica de progredir o aparelho, que o sigmoide às vezes ele é redundante, ele tem um formato de alfa, ele dá uma volta, várias voltas às vezes, e realmente é tecnicamente difícil. E aparenta ser um estreitamento, né? E se for uma estenose verdadeira, um endurecimento, alguma coisa, aí assim a gente tem que abrir mão de alguns outros recursos, tomografar para ver se evidencia essa estenose, tá? E claro, de preferência tentar contrastar esse reto, esse cólon, para a gente ver se consegue ver se realmente há uma estenose verdadeira. Talvez para ela fosse muito bom isso, porque outras doenças podem causar. O que é mais comum? Tem uma doença diverticular, que ela foi oligossintomática, sem grandes sintomas a vida toda, e aquilo ali causa um estreitamento. Mas muito provavelmente deve ser apenas pelo formato anatômico do seu cólon, né? Mas fazer o segmento com exames não invasivos sempre é a nossa escolha após um exame desse. E não está correto. E se você estiver evacuando bem, a gente pode prosseguir com métodos menos invasivos o possível. Agora, ao contrário, se ela estiver muito preocupada e sentindo alguma coisa, se tem mais de 1 ano, 2 anos, aí sim poderia repetir a colonoscopia, porque não é obrigado essa próxima colonoscopia ter a mesma dificuldade. Às vezes dá mais condição, o médico já sabendo dessa dificuldade, ele já vai com um jeitinho maior e talvez consiga ir mais à frente, né, no exame, repetir, né, se já faz muito tempo, né. A outra pessoa é a nossa amiga Cecília Bezerra, do bairro Franciscano. Ela primeiro agradece o excelente programa, a qualidade do programa. Ela diz que as consequências das intolerâncias e das alergias alimentares no intestino, glúten, ela tem alergia intolerância ao glúten, ao pimentão e a crustáceos. Se isso pode realmente levar a essas doenças inflamatórias intestinais ou não. Essas intolerâncias, elas não levam a doenças inflamatórias, certo? Não são fatores de risco para doença inflamatória intestinal. Elas inflamam o intestino, certo? Principalmente o glúten e a lactose, tá? Outras alergias, né, que promovem edema facial, glótico, coceira urticária, elas não necessariamente têm que ter alteração nas mucosas dos intestinos, certo? Mas o glúten e a lactose, elas podem sim causar colites. E as colites podem ter sintomas, né? Que podem ser desde apenas aquela cólica, uma alteração do hábito intestinal, algum outro sangramento. Geralmente quem toma leite e vê que passa mal, evita tomar leite. Então você tem sintomas um pouco mais brandos por conta da restrição alimentar e da dieta que você se promove. Caso essa agressão perpetue, claro, vai ter mais sintomas, pode dar sangramento e alguns outros sintomas, né? Mas se você trata direitinho, não vai ter nenhuma outra complicação, muito menos virar doença inflamatória intestinal, que realmente é uma doença, como eu tinha falado, que tem um contexto imunológico mais complexo, tá? O Maio Roxo
sobre doença inflamatória intestinal com o Dr. Alisson Cordeiro, médico cirurgião coloproctologista. Hoje é o dia do oftalmologista, 7 de maio, dia do oftalmologista. Obrigado por nos fazer enxergar melhor a beleza que é a vida, doutor oftalmologista. Já teve aqui vários colegas oftalmologistas. Doutor Alisson, uma cirurgia de estenose, perfuração, essas cirurgias da doença de Crohn e também uma cirurgia de um câncer coloretal. Por que é que às vezes fica com uma colostomia ou uma ileostomia, uma jejunostomia, que é aquela bolsa, e às vezes não fica? Por que é que existe essa diferença de ter uma bolsa, às vezes, uma bolsa que é praticamente o resto da vida, outras que desfaz depois de um tempo, e outras que não precisa fazer? A colostomia, né, existem muitos mitos sobre ela, né? Ela não é sempre necessária para uma cirurgia de câncer, por exemplo. Hoje em dia, inclusive, é incomum você fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, o paciente tem um tumor de sigmoide, a gente vai fazer a cirurgia, a gente sempre tenta um alimento saudável com um reto saudável para manter o trânsito intestinal. Claro, a gente sempre explica para o paciente que a primeira coisa é resolver o problema, que é tirar o câncer. A segunda coisa é manter a função, que é manter o paciente evacuando. E dentro dessa segunda opção, desse segundo ponto, é ou fazer a anastomose para manter o trânsito intestinal, ou fazer a colostomia. Porque dessa forma o paciente vai continuar, vai se reabilitar mais rápido, vai comer, vai fazer cocô, e assim vai poder, eventualmente, se precisar, fazer algum outro tratamento quimioterápico, e assim você vai evitar que esse paciente perca tempo, né? Entre aspas também. Nas cirurgias da doença de Crohn, por que a gente é mais comum você ter ileostomias, jejunostomias e colostomias? Porque é uma doença mais complexa. Nem sempre você consegue fazer uma reconstrução de trânsito satisfatória no paciente inflamado. Tem uma chance aumentada daquela anastomose abrir. Apesar disso, a gente tenta sim fazer anastomose. Se for uma retocolite, for uma anastomose mais baixa, que você acha que pode ter um potencial de ter decência, que ela abrir, mesmo porque o intestino é cheio de cocô, de toda forma tem que cicatrizar também. Então a anastomose naturalmente mais complicada. A gente faz uma ileostomia de proteção para poder derivar o paciente, para evitar que o cocô chegue lá tão rápido e dar tempo o paciente se reabilitar. Mas é um recurso que serve para salvar a vida, para fazer o paciente se alimentar mais rápido, proteger alguns segmentos do intestino que a gente não vai poder mexer naquela hora, ou por gravidade do paciente, ou mesmo porque aquela anastomose, aquela emenda, não é possível naquele momento pela inflamação, especificamente na doença de Crohn. Quando há estenose, existem várias técnicas que a gente pode fazer. Algumas delas a gente não precisa nem tirar a estenose, só faz como se fosse um bypass, uma derivaçãozinha, salteando. É um pouco complexo, é bom se fosse visual, mas a gente tem vários recursos, né? E sim, as ostomias salvam a vida do paciente, né? É verdade. Tem 2 perguntinhas aqui para a gente encerrar, porque o horário, né, daqui a pouco a missa, 9 horas, direto do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. Tem uma sobre colonoscopia e tem uma sobre metaplasia intestinal no antro gástrico, no antro do estômago. Eu respondo essa? Você pode me ajudar. E você responde a da coluna. A paciente disse que deu uma metaplasia intestinal, fez biópsia, era uma suspeita, na biópsia foi normal, mas ela ficou encucada. Metaplasia de intestino no estômago. É assim, vou dar um exemplo para você entender, porque se eu for falar de forma técnica, você vai continuar ouvindo sem entender. Quando a gente vai para o sol, a gente não se queima? A queimação não é uma inflamação, arde que só, a gente passa até pomada. E a gente não nota que a pele fica mais grossa? E aí, se a gente for de novo para o sol, já arde menos? Porque modificou, engrossou, bronzeou e engrossou o couro. Engrossou o couro. Mas engrossou o couro por um processo inflamatório. Quando a gente está ficando velhinho, acontece isso porque o corpo da gente ele é assim. Célula jovem, morre. Célula nova, ocupa o lugar. Célula velha, morre. Célula jovem, ocupa o lugar. Quando há uma doença, quando há uma inflamação, isso acelera.
Então, por exemplo, no estômago tem uma bactéria chamada H. pylori. Muita gente tem. É mais fácil ter do que não ter. Mais da metade do povo tem esse tal de H. pylori. Esse H. pylori envelhece o estômago antes do tempo, porque ele inflama. Quando ele inflama, as células que são natural do estômago, elas demoram mais a renovar, né? É como engrossasse o couro, ela fica mais grossa por causa da inflamação, igual o sol, que o povo pegou o sol. O sol demais não pode dar câncer de pele? Pois bem, as coisas inflamadas por muito tempo, não só no estômago como no corpo todo, também pode dar câncer. Então, as modificações das células, elas ficam com características de células de outra região do corpo. Fica com características de célula do intestino, por isso que o nome é metaplasia intestinal. Isso não quer dizer que é câncer não, viu? Mas também quer dizer que pode virar, se não eliminar o H. pylori, se continuar fumando, se continuar bebendo demais, pode causar uma zebra. Então é mais ou menos por aí. Agora sobre colonoscopia, pergunta: quanto custa uma colonoscopia, doutor Alisson, e se tem pelo SUS? Acho que até comentei uma vez no meu Instagram, né? Isso de forma geral, né? Sem fazer propaganda, né? Os custos realmente são elevados. É um exame que é relativamente caro, tá? Em média, a colonoscopia gira em torno de R$1.000 a R$1.400 no mercado, tá? Existem alguns locais mais baratos, existem alguns locais mais caros. Isso é uma questão de mercado, né? Cada um coloca o preço a depender do que você oferece, da qualidade do aparelho, das dependências, né? Do uso do anestesista, né? Do médico anestesista que faz a sedação do paciente. Algumas coisas estão embutidas. Então, é um exame que é relativamente caro, sim, tá? Mas é um exame que não é para você fazer todo mês, né? É um exame que é feito de forma seriada ao longo dos anos, né? Então você pode, sim, se dar ao luxo a um exame um pouco melhor, em algum local um pouco melhor, sim. E existe pelo SUS, tá? É um pouco mais laborioso, realmente, essas vagas. Cada município tem a sua dificuldade, cada local tem a sua realidade. Mas pelo que a gente escuta, realmente demora um pouco, né? Mas sai pelo SUS. Principalmente quando você não tem uma urgência para fazer essa colonoscopia. Adianta no posto, vai lá perguntar, vai na secretaria, que sim, uma hora vai sair esse exame. Isso para você fazer rastreio. Eu dou essa recomendação para o paciente que está em rastreio. Teu exame não é obrigado a fazer comigo, mas vai no posto, deixa lá para ver se sai esse ano, porque a gente previne o câncer do colo, né? É sempre essa recomendação. Vamos ouvir um ouvinte, o áudio. Bom dia, doutor Péricles. Eu sou Beta de Barbalha. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do meu esposo. Há muito tempo ele teve hemorroida, fez as ligaduras e ficou tudo bem, mas depois começou a voltar. Mas depois da Covid, ele ficou com diarreia constante. Ele é direto com diarreia. Me responda aí, por favor, e me indica aí um profissional. Eu vou responder pelo Dr. Péricles, tá? A pergunta foi para ele. Como eu falei, a ligadura, ela não resolve o problema de forma definitiva. Ela resolve aquele mamilo que está grande, né? As hemorroidas internas, resolve aquele mamilo, melhora um pouquinho o prolapso e pode parar o sangramento naquele momento. Mas todo o plexo, todo aquele sistema de veias do ânus ainda existe e pode fazer com que aquelas hemorroidas voltem, tá? Se o problema dele for hemorroidas externas, é diferente. Nunca vai melhorar realmente com a ligadura elástica. Não é obrigado também você operar por isso. Você tem que gerenciar os sintomas e os fatores de risco, né? Ele deve ter alguma coisa que está assim, causando essa diarreia. Não é hemorroida que causa diarreia, tá? Excesso de evacuação, a diarreia crônica ou em constipação, que é o cocô muito duro, promove uma piora das hemorroidas. É o contrário, certo? Você tem que tratar os fatores de risco. Alimentação, controle de peso, evitar cigarro, fumo, alimentos industrializados, se alimentar de mais frutas e verduras e fibras. Ter alguns cuidados locais e assim controlar um pouco mais a doença. Mas tem que avaliar, tem que examinar e saber o que está acontecendo, né? E se ele tiver mais de 45 anos, fazer a colonoscopia, que é a idade do rastreio. E a outra, para a gente encerrar. Bom dia, pessoal. Sou Socorro aqui de Crato. Eu fiz cirurgia 2 vezes das hemorroidas. Tem algum perigo de voltar?
Olá, dona Socorro, né? Não é questão de perigo de voltar. Como eu falei, é um sistema integrado de vasos, né? Então, todo mundo vai ter um pouquinho de hemorroida. O único jeito de ficar sem a doença hemorroidária é só ter cuidado. Você só se cuidar, ter cuidado na alimentação, como eu acabei de falar, ter cuidado nos hábitos de higiene, evitar o sobrepeso. Essa doença não vai voltar. Se a senhora continuar com os mesmos fatores, evacuando ruim, comendo mal, com excesso de peso, existe sim uma chance de novas hemorroidas surgirem, tá certo? Quero agradecer o Dr. Alisson Cordeiro. Muito obrigado, viu, sua participação. Nada, um prazer. Sempre à disposição do senhor, né? O senhor é meu chefe lá na clínica. Então estou à disposição. E obrigado a todos os ouvintes que mandam perguntas, né? E à disposição, tá? Obrigado, Dr. Alisson. Obrigado, Carlos Eduardo, você ouvinte. Um bom dia para a Fernanda Rafaela, que está conosco assistindo. Vocês vão ficar agora com a missa Santuário Sagrado Coração de Jesus aqui na rádio. E se Deus permitir, próximo domingo, Dicas de Saúde, Dia das Mães, especial Dia das Mães. Até lá.